O nosso assunto agora no Manhã da Piedade é sarampo. Pois é, cuidados com a nossa saúde, né? Minas Gerais está em alerta contra o sarampo. Há surto em São Paulo, no Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? Já estão se prevenindo, então, em relação a isso. E, além disso, gente, em estados de outras regiões também foram identificados casos suspeitos. No Piauí, existem algumas situações sendo investigadas. O sarampo é altamente contagioso e chegou a ser erradicado aqui no Brasil. Mas devido a diferentes fatores, infelizmente, né, está voltando. E voltando com força total, viu? Para conversar conosco sobre a situação do sarampo aqui em Minas Gerais, nós estamos recebendo hoje no programa a Luciene Rocha, ela que é referência técnica para casos de sarampo da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Luciene, bom dia. Bom dia. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos por você ter aceitado o nosso convite para falar de um assunto que está preocupando a população, né? Sim, o sarampo ele é muito preocupante porque é uma doença altamente transmissível. É mais transmissível, inclusive, que a gripe. Então, traz muita preocupação. Um fator importante em relação ao sarampo é a vacinação. A população está deixando de se vacinar e, com isso, a doença ela pode, né, voltar a acontecer com as pessoas. E como que está a situação do sarampo aqui em Minas Gerais hoje, Luciene? Bom, em 2019 tivemos 4 casos confirmados. O primeiro caso foi um caso importado, isto é, a pessoa ela chegou aqui no estado e com poucos dias ela apresentou sintomas. E então ela não pegou a doença aqui no estado. Não foi aqui. Não foi. Só que essa pessoa, durante o período que ela transmite a doença, ela circulou por vários locais, inclusive na empresa onde ela estava trabalhando, e depois desse caso surgiram mais 3 casos e foram confirmados, tá? Inclusive foi possível identificar o genótipo, que é um exame que é feito e que identificou que esse genótipo é o mesmo dessa pessoa, desse italiano que estava aqui. Já os outros 2 não foi possível identificar, mas de qualquer forma eles, pelo período de sintomas, são casos que são ligados indiretamente. Há notificações sendo investigadas também, Luciene? Sim. Este ano, aqui no estado, tivemos 177 casos, até o momento, 177 casos notificados. Destes, 4 foram confirmados, 130 foram descartados e há 43 casos em investigação. Isto é, a gente está aguardando liberação de exames pelo laboratório para a gente confirmar ou descartar o caso. Essas investigações estão mais focadas aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, ou espalhadas por todo o estado? Principalmente aqui em Belo Horizonte. Inclusive, esses casos que ocorreram, que foram confirmados, foram 2 casos em Belo Horizonte, um em Contagem e outro em Betim. Mas a maioria dos casos desses casos que estão em investigação são de Belo Horizonte mesmo. Luciene, você como atua na área, né, na área da saúde, há motivos para preocupação, para os mineiros ficarem mais atentos em relação à doença? Sim, há motivos para preocupação, porque, como eu disse, a doença é altamente transmissível e, além disso, o estado de São Paulo está vivenciando um surto da doença. Até a semana passada foram confirmados 567 casos. Esse número, essa semana, pelo número de casos notificados, que está em mais de 1.600, provavelmente esse número vai dobrar até os próximos dados que o Ministério vai liberar para a gente. E pela proximidade dos estados, há uma preocupação muito grande, principalmente nos municípios de Minas que fazem divisa mesmo com o estado, né? Além disso, como a gente passou agora pelo período de férias, o trânsito de pessoas para esses municípios de São Paulo e também de pessoas de lá para cá preocupa bastante. Esse período de férias as pessoas viajam bastante. Exatamente. O que traz mais preocupações, Exatamente. Né? Agora, Luciene, por quais motivos ou por qual motivo essa doença voltou e está voltando com tudo mesmo e está assustando aí a população? Bom, Síria, no mundo, a gente já está com um total, neste ano de 2019, de 270 mil casos confirmados da doença. Muita gente. Muita gente. E esses casos, boa parte é na África, mas também chama muita atenção Europa. Europa tem bastante casos, cerca de 80 mil casos confirmados da doença lá na Europa. Então, o trânsito de pessoas também para esses países que
existem grupos de antivacina, principalmente em países da Europa e também Estados Unidos tem muitos casos. Então, a preocupação porque muitas pessoas viajam para lá e não é exigido o cartão vacinal, a comprovação da vacina. Não é o documento que eles exigem. Né? Que não exige. Então, a preocupação bastante em relação, principalmente, a pessoa viajar para esses locais, se não tiver imunizada, ela pode adquirir a doença. E chegando no Brasil, se as populações, se as pessoas que ela tiver contato não tiver também sido vacinadas, ela pode também adoecer. E, como eu falei, ela é altamente transmissível, várias pessoas podem adoecer. Agora, pois é, você falou dessa questão de ser contagiosa, né? Como que é transmitida essa doença? Bom, a doença ela é transmitida diretamente de pessoa a pessoa, né? Pela tosse, pelo espirro, pela respiração, pela fala. Então, as pessoas devem evitar principalmente nessa época do ano, ficar em locais fechados, totalmente fechados, e também se tiver uma pessoa suspeita com a doença, essa pessoa ela deve ser orientada a ficar isolada enquanto está o período, né, de transmissão da doença. Ficar mais em casa mesmo, exatamente. Né? Evitar de trabalhar, se estuda, evitar de ir para o colégio, para a faculdade. Exatamente, porque a doença ela pode ser transmitida de uma forma muito ampla, rapidamente para várias pessoas. Pois é, e a vacina? A vacina é a única forma de prevenção do sarampo hoje? Exatamente, a vacina ela é segura e é a única forma de prevenção da doença. Como eu disse, a pessoa que também, né, ela está com a suspeita da doença, ela deve evitar, né, estar com outras pessoas, ficar isolada. Se ela estiver internada também, ela tem que ficar isolada no hospital para evitar que outras pessoas, né, tenham contato. Mas aí, em relação a essa imunização aqui no estado, nós temos dados, esses dados significam, assim, por um lado positivo, as pessoas estão imunizadas contra a doença em relação, aqui em Minas a gente pode ter essa segurança ou infelizmente não, Luciene? Infelizmente não. Os dados são preocupantes aqui no estado, né? Dados de primeira dose da vacina, que as pessoas que devem tomar é o grupo de 1 ano até 49, a gente está com uma cobertura de 74%. Já quem precisa de 2 doses, que é as pessoas de 1 até 29 anos, a cobertura cai para 41%. Então, o ideal dessa cobertura é 95%. Isso significa que várias pessoas estão com uma disposição até a doença, caso tenha contato com uma pessoa que está doente. A meta ainda está bem abaixo. Está bem abaixo. Do programado, do esperado, né? Exatamente. E a vacina, né, como todo mundo sabe, ela é disponibilizada em qualquer centro de saúde do estado de Minas Gerais, assim como do Brasil, de forma gratuita. Então, a gente faz um apelo à população que olhe o seu cartãozinho de vacina, guarde ele com carinho, que ele é um documento, sempre manter esse cartão perto de você, junto aos seus documentos pessoais mesmo, porque é importante a gente saber desses dados. Agora, qual é a época, qual fase da vida em que é indicada a primeira dose da vacina, Luciene? Bom, a primeira dose da vacina ela é dada a 1 ano de idade, né, 12 meses, e é feito um reforço aos 15 meses, 1 ano e 3 meses, tá? Então, a pessoa que tem de 1 até 29 anos, ela deve ter a comprovação de 2 doses da vacina. Caso ela não tenha 2 doses ou tenha perdido o cartão, qualquer coisa desse tipo, ela deve procurar a unidade de saúde para se vacinar. Já as pessoas que têm a partir de 29 anos até 49, basta uma dose da vacina que ela já é considerada imunizada. Basta uma dose nesse caso, então, Exatamente. Né? Há alguma contraindicação essa vacina, Luciene? Sim, existe sim contraindicação. Para crianças menores de 6 meses, a vacina não é recomendada. Para as gestantes, para pessoas que têm uma alergia grave a ovo, para as pessoas também que são imunocomprometidas ou que fazem um tratamento com corticoide, com altas dosagens de corticoide. Também não. Transplantes de medula óssea também não tem indicação para essa vacina. Antes é necessário procurar um médico, né, para fazer uma avaliação. Mas essas pessoas estão contraindicadas. Agora, a partir do momento que a pessoa é imunizada, quanto tempo depois desse momento que ela já vai estar totalmente imunizada? Tem um prazo? Sim, aproximadamente 15 dias. Então, se as pessoas forem viajar para qualquer local onde estão ocorrendo o caso, por exemplo, São Paulo, e não tem a comprovação de vacina, ela deve se vacinar em torno de 15 dias antes, né, para estar
protegida mesmo. Tá, então 15 dias antes para as pessoas se programarem. Quem não tem a Exatamente. vacina, quem não se vacinou, né? Não tem essa informação lá no cartão também. Exatamente. Agora, existe um público específico, um grupo de risco maior em relação ao sarampo? Pessoas que devem ficar mais atentas aí em relação a essa doença, Luciene? Bom, o grupo de risco mesmo seria as pessoas que não têm a vacinação, tá? Quem não está vacinado, Exatamente. quem não está imunizado, tem que ficar atento. Exatamente, é grupo de risco. Mulheres, homens, tem uma certa relação em relação a isso? Outro dia eu estava falando que as mulheres têm uma tendência maior a pegar a doença, a ter a doença. Existe isso ou não? Não, não existe não. A doença ela pode acometer qualquer pessoa de ambos os sexos. O que vai diferenciar é a questão, principalmente a questão nutricional da pessoa. E a questão também da proteção, da vacinação dela. Se ela tiver um estado nutricional comprometido ou se tiver também uma doença, por exemplo, de uma imunodepressão ou o estado nutricional, né, comprometido, ela pode adquirir a doença. Então, a imunidade baixa também pode ser uma porta de entrada Sim, ali, né? Se sim. não tiver imunizado, então... Exatamente. Completo Inclusive, problema. um dos casos que a gente teve de confirmação é uma adolescente que ela, com 13 anos, ela tinha 2 doses da vacina, porém ela tinha lúpus. Então, é uma doença, né, que do sistema imunológico dela, então ela adquiriu a doença, ela teve contato com o vírus e provavelmente devido à doença, ao lúpus, ela adoeceu. Ela adoeceu. Exatamente. Agora, quais são os primeiros sintomas desta doença, Luciene, que as pessoas devem ficar atentas? Bom, a princípio, o sarampo ele começa com uma febre alta, em torno de 38,5 graus. Primeiro tá? a febre. Primeiro a febre. Passando em torno de uns 4 dias, vai começar também a aparecer umas manchinhas pelo corpo. Essas manchinhas, elas começam na cabeça, atrás da orelha e depois ela vai descendo, tá? Acompanha também uma irritação no olho, uma conjuntivite, coriza e tosse também. Pode acontecer. São os principais sintomas que as pessoas devem ficar atentas, então. Exatamente. E a partir desse momento, as pessoas estão com esses sintomas, é procurar um médico o quanto antes? Exatamente, porque além da questão de isolamento, né, é feita uma investigação do caso e para saber que se no período, né, que antecedeu em torno de 30 dias que antecederam o início dos sintomas, saber se essa pessoa deslocou para algum local onde está ocorrendo a doença, se viajou, se recebeu alguma pessoa que estava com sintoma. Então, é feita toda a investigação. Além disso, é feito também exames laboratoriais, né, pelo Estado, que vai confirmar ou descartar a doença. Estes sintomas que você disse, Luciene, eles são os mesmos tanto em adultos quanto em bebês? Sim, não tem diferenciação. Às vezes, pode acontecer também, eu até agora estou me lembrando, pode acontecer umas manchinhas brancas por dentro da boca também, tá? Que a gente chama de coplique, tá? As pessoas que não têm vacinação, nenhuma dose da vacina, pode ser que tende a esses sintomas serem mais, vamos dizer assim, mais agressivos mesmo, mais constantes, todos esses sintomas. Já se a pessoa tem uma dose da vacina, pode ser que a doença ela aconteça de uma forma mais amena. Agora, a pessoa, né, foi diagnosticada com sarampo. Em média, quanto tempo dura essa doença, se a pessoa seguir todas as orientações médicas? Em média, são 10 dias, mas pode acontecer de 8 até 14 dias elas permanecer com esses sintomas. Mas aí, como que é esse tratamento, Luciene? Como que funciona aí? Basicamente, não existe um tratamento específico para o sarampo, tá? Então, é uma doença, basicamente, ela é tranquila, o decorrer dela acontece de uma forma tranquila. Então, o tratamento ele vai ser à base de antitérmico para tratar a febre, tá? Só que pode ser que, através de uma avaliação médica, se principalmente for, né, uma pessoa que ela esteja desnutrida, vai ser feito também a utilização da vitamina A para que não ocorra complicações, porque essa doença ela pode complicar. E pode levar até a morte. Exatamente. Como a gente já falou aqui, né? Exatamente. As complicações, inclusive, pode acontecer otite, pode acontecer cegueira, encefalite e até o óbito também. Nós temos perguntas para você, pergunta da Luciene Gomes, lá de Vespasiano. Um abraço para você, viu, Luciene? Obrigada por participar. Ela quer saber, caso a pessoa esteja com suspeita de sarampo, ela pode se imunizar durante esse período de suspeita? Não, a gente não aconselha, inclusive, nenhuma doença que ela
nenhum sintoma que ela tiver para qualquer doença, a gente não aconselha vacinar. Por quê? A vacina, qualquer vacina, ela pode dar uma reação. Para não haver confusão e até mesmo assim, os sintomas ficarem mais preocupantes, então a gente aconselha aguardar o decorrer, né, da doença mesmo, para aí sim depois, quando estiver restabelecido, tomar a vacina. Tá, quando voltar à saúde, então estiver totalmente restabelecida, tomar. Exatamente. Está com sintomas da doença, então nada de tomar a vacina. Exatamente. A vacina tem outra pergunta, que é da Ludmila Abreu, do bairro Concórdia. Ela quer saber se a vacina contra o sarampo, ela também protege contra outras doenças. Sim. Sim? Sim. A vacina, ela chama tríplice viral. Tá? Então, além do sarampo, ela protege contra a rubéola, que é uma doença que ela não está ocorrendo no Brasil, graças à vacina. Exatamente, e também a cachumba, tá? Então, essa tríplice viral, inclusive as pessoas, você tem que verificar, né, no cartão de vacina se ela tem, chama tríplice viral. Tríplice viral, então. Exatamente. O João Lima, do Jaraguá, aqui em Belo Horizonte, um abraço para você, João. Ele quer saber se é verdade que sarampo só se pega uma vez na vida. Sim, sim. A pessoa que já teve o sarampo, ela não precisa vacinar. Tanto é que, como eu falei, que as pessoas, a vacina ela é indicada para as pessoas até 49 anos. Exatamente. A partir dessa idade, como a doença, antigamente, ela ocorria bastante, a maioria das pessoas tinham sarampo. Então, é considerada a pessoa a partir de 49 anos de idade, que ela já teve o contato com o vírus de alguma forma ou ela adoeceu, e aí o sistema imunológico dela já reconhece, ela já está imunizada. Independente se ela foi imunizada ou não. Exatamente. Então, não há indicação para vacinação a partir dessa idade por esse motivo. A Nívia Pereira, lá de Caeté, um abraço para você, Nívia. Para todos aí em Caeté, quer saber o seguinte, ela já ouviu muito falar sobre isso e tem dúvidas. Vacina contra o sarampo pode provocar autismo, Luciane? Não, não existe estudos que comprovam essa afirmação. Tá? A vacina ela é segura. O que pode acontecer em relação à vacina são sintomas locais que geralmente acontecem com qualquer outra vacina, que é vermelhidão no local e pode ficar quente o local, é isso esperado, tá? Se porventura a pessoa tomar a vacina e der uma reação mais exacerbada, os sintomas, por exemplo, até mesmo do sarampo, aparecer as manchinhas pelo corpo, ela ter febre, de qualquer forma ela tem que procurar a unidade de saúde. Quanto ao autismo, não existe nenhum estudo comprovatório, né? Como eu falei para você, na Europa, existem muitas pessoas que não são adeptas à vacinação. Então, existem os grupos antivacinas, que inclusive há pessoas aqui no Brasil que estão aderindo a isso, né? Principalmente em relação a fake news, que existe bastante. Muita coisa na internet sobre isso. Exatamente. Então, a gente orienta a procurar informações, né? A Secretaria de Estado de Saúde disponibiliza, né, através do site, informações, atualizações sobre a doença. A gente sempre atualiza esses dados, né, no Brasil, do mundo e do próprio Estado mesmo, para que as pessoas mantenham-se bem informadas e tenham segurança, né, sobre a informação sobre a doença. Informação mesmo. Clara e correta, né, gente? Exatamente. Porque que tem como você diz, de fake news por aí, não só em relação ao sarampo, né? Há várias doenças, há vários assuntos, exatamente, né? De uma forma geral. Exatamente. Luciane, eu vou agradecer muito a sua vinda aqui ao programa para conversar conosco. Muito obrigada e um bom dia para você. Muito obrigada. Eu, em nome da Secretaria de Estado de Saúde, agradecemos o espaço e pedimos à população que verifique o seu cartãozinho e para que a gente não tenha mais casos aqui no estado. Na dúvida, perdeu o cartão? É melhor vacinar. Exatamente. A orientação é essa, tá? De que procure a unidade de saúde para colocar o cartão em dia. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez e um bom dia. Bom dia para você. Você aí de casa, continue conosco, viu? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.